Nossa aventura começa ao chegar ao aeroporto de Petrolina, interior de Pernambuco, região nordeste do país, distante 712 quilômetros a oeste de Recife, capital do estado. Com um calor acima de 40 graus, partimos em direção ao Piauí, por 303 quilômetros de uma estrada reta com altos e baixos, em meio à vegetação de caatinga. Os últimos 40 quilômetros da estrada servem como teste para a suspensão do carro e a paciência de quem dirige. Em um trecho, o asfalto é pior que o acostamento de barro, e em seguida, nem asfalto tem. Após cansativas 4h30 de viagem, chegamos a São Raimundo Nonato, pequeno município com aproximadamente 33 mil habitantes, sede de nossa expedição rumo ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Antes de conhecermos o parque, fizemos uma visita à Fundação Museu do Homem Americano, entidade científica sem fins lucrativos, criada em 1986, pelos pesquisadores de uma cooperação científica binacional França-Brasil. O órgão liga-se às pesquisas arqueológicas na região da Serra da Capivara desde a década de 1970, que representam um marco das discussões sobre a ocupação da América do Sul e a vida das primeiras populações americanas. As investigações pioneiras da arqueóloga e atual presidente da Fundiram, Niede Guidon, em 1933, estão na base da organização do Parque Nacional Serra da Capivara em 1979 e das escavações e descobertas arqueológicas de grande importância para a humanidade. O que a Fundação fez foi, por um lado, proteger os sítios arqueológicos de maneira de dar conforto para o visitante e segurança para as pinturas. Vocês devem ter reparado que da passarela a mão não chega nas pinturas. Infelizmente existem pessoas capazes de fazer coisas erradas. Então a gente preparou o parque desde esse ponto de vista, fez estradas carroçáveis, a sinalização, instalou guaritas de proteção e guaritas de acesso turístico, banheiros, toda a parte de recepção do turista de maneira confortável e segura. A Fundação proporcionou oportunidade de geração e especialização de emprego para pessoas da região, que hoje fazem parte de toda a estrutura de pesquisa e conservação do Parque da Capivara. O trabalho que a gente faz aqui nos laboratórios da Fundação é um trabalho de curadoria com esse material que é coletado durante as pesquisas de campo, que pode ser tanto na primeira etapa, que é a prospecção de superfície, onde são identificados os sítios arqueológicos, que são cadastrados, né? E é feita inicialmente essa coleta desses vestígios, ou posteriormente aos trabalhos de intervenção arqueológica. A Fundação tem 4 laboratórios. 3 trabalham com vestígios arqueológicos, o de cerâmica e vestígios históricos em geral, o de vestígios líticos, que trabalha com rochas e minerais, e o de vestígios orgânicos, que trabalha com vestígios de ossos e carvão. O laboratório de paleontologia trabalha com análise e identificação da megafauna. Após a coleta em campo, que é etiquetada com um código, começa a segunda fase. É justamente a numeração dessas peças, onde a gente vai passar para a peça o código referente ao sítio que ele pertence e o número da etiqueta, certo? É como se estivesse dando uma identidade àquela peça. A terceira etapa é a de análise e classificação dos vestígios coletados, para classificá-los de acordo com a sua matéria-prima e o tipo de instrumento. Essa fase é importante para diferenciar lascas de pedras naturais das feitas para serem utilizadas. Vai dizer se de fato é uma ferramenta que era a finalidade do homem no passado, ao se modificar essas rochas, esses minerais, eles procuravam alcançar ferramentas, instrumentos que eram utilizados nas mais diversas funções do dia a dia, cortar, raspar, perfurar, moer.
No Museu do Homem Americano é possível ver a eficiência de todo esse trabalho em conjunto em busca da ocupação das Américas pelo homem. Após a visita a Fundihan, seguimos em direção à Serra da Capivara, aproximadamente 35 quilômetros de São Raimundo Nonato. O parque, que envolve ao todo 4 municípios, é protegido pela Unesco e tem 129.140 hectares, com um perímetro de 214 quilômetros, um dos maiores da região Nordeste. A preocupação com a inclusão social do parque aparece logo na primeira guarita. Todas elas são cuidadas por mulheres, permitindo que as moradoras da região possam ter uma forma de conseguir independência financeira. A primeira cancela se abre e revela que a oportunidade de fazer história já começa na entrada. Seguimos por uma estrada bem cuidada, muito bem sinalizada, cercada pela vegetação rústica da Caatinga, aos pés das imponentes rochas que nos guiam através do passado. Acompanhados pela equipe da Fundihan, chegamos à primeira parada, a toca da entrada do Pajaú, importante sítio arqueológico. O parque tem mais de 1.300 sítios arqueológicos, sendo que entre eles mais de 900 existe arte rupestre. Então a arte rupestre no parque ela foi dividida em 2 grandes grupos, chamada de tradição. Uma é a tradição nordeste, que surge a partir de 12.000, fica até 6.500 anos, e é uma tradição que está sempre representando uma narratividade. A gente vai encontrar como se fosse o cotidiano desse grupo representado. Vai encontrar animais da fauna corrente, cena de caça, de sexo, alguns rituais, figuras que a gente não sabe o que eles queriam representar, né? E a outra tradição é a agreste. Ela surge a partir de 10.000, fica até 3.500 anos, e ela é representada por figuras humanas, sem nenhuma cena, né? São figuras que a gente diz que é figuras estáticas. O Parque Nacional Serra da Capivara é totalmente influenciado pelas questões sociais e oferece aos turistas com deficiência 17 pontos de visitação com completa estrutura de rampas anguladas de acesso que atende ao padrão de acessibilidade exigido mundialmente. Próximo ao parque, existe um projeto pioneiro que alia empreendimento econômico, inclusão social e preservação ambiental, referência de empreendedorismo sustentável no Brasil. É a Cerâmica Serra da Capivara, localizada num típico povoado da Caatinga, uma das regiões mais pobres do país, o sudeste do Piauí. A pequena empresa foi criada em 1994, em cima de um projeto que já vinha dando certo. O projeto ele foi montado pela Fundação Museu do Homem Americano começou em 1988. Tem as escolas e foi implantado dentro das escolas projeto de implantação de cultura de subsistência. A ideia era implantar algum outro produto que não fosse a agricultura de subsistência para que as pessoas conseguissem viver, porque aqui é sertão, é seco, então quando não tem período de chuva não tem agricultura. Então na escola foi montado esses projetos diferenciados e eles foram montados, na época que eles foram montados, já foi montado dentro de normas de meio ambiente, de saúde pública. Aqui a argila, ela é uma argila de desassoreamento, a gente não tem uma jazida de argila, a gente não escava em nenhum momento o solo. A gente limpa os barreiros,
A comunidade chama-se Barreirinho, por isso são pequenas barragens. A gente limpa os barreiros na época da seca, quando tem uma época certa da gente retirar, quando realmente a água acabou, ainda está meio lama nos barreiros, a gente vai lá, limpa esse barreiro, coleta a argila, armazena e usa durante o ano até o próximo período de seca. A cerâmica gera empregos e oportunidades aos jovens da região, que podem desenvolver seus talentos inspirados em talentos muito mais antigos. As peças já foram queimadas uma vez, são preparadas e depois elas são pintadas por imersão. Esse esmalte que é usado é feito à base de minérios, são minérios naturais. A gente usa aqui feldspato, quartzo, calcita, caolin, zirconita, uma argila fundente também. A peça já foi queimada uma vez, ela está bem porosa, ela absorve essa camada de esmalte rapidamente. Depois que elas são pintadas, vem a parte de desenho, são desenhadas, aí elas vão para a segunda queima, onde vai haver o processo de vitrificação. Elas são queimadas a 1240 graus, tem um processo de fundição desse minério e eles ganham a cor e o brilho através dessa fundição. Seu Raimundo é um ceramista de 84 anos, muitos deles vividos na Serra da Capivara. Foi o primeiro guia de Nied Guidon por essas terras e um dos descobridores das pinturas rupestres da região. Eu encontrei esses desenhos, muito desenho aí, porque aqui houve uma maniçoba, uma seringueira que chama. Aí a gente ia furar ela em cima dessas terras. E na hora que a gente estava, às vezes uma chuva ou solo muito quente, a gente corria para uma toca daquelas, que é esses sítios deles aí. Aí, chegava lá, eles tinham desenhado as paredes, né, da toca. Aí a gente perguntava ao pai da gente quem tinha feito aquelas pinturas numa caatinga daquelas que não andava ninguém. Ele disse que tinha sido um homem que teve aqui milhares de anos atrás, que a gente chamava ele de caboclo brabo, índio, né? O maior problema dos sítios arqueológicos da Serra da Capivara é a degradação das pinturas, tanto pela ação das chuvas e vento, quanto pela ação de alguns animais da fauna. As altas temperaturas de dia, com esfriamento à noite, ajudam a descolar as placas de pedras. Os cuidados precisam ser redobrados para preservar todo esse patrimônio. Isso é um arenito, então o arenito, o vento mesmo vai desmanchando a rocha, né? Isso é um perigo mesmo para desaparecer as pinturas. Tem também um problema com os cupins, que como caçadores gostam muito, ainda tem muitos caçadores, principalmente do tatu, que ajuda a comer os bichinhos, né? Então a gente, com a falta do tamanduá, tatu e tal, os cupins vão aumentando, né? E eles, às vezes, fazem galerias sobre as pinturas. Um dos grandes problemas é a ação dos mocóis, pequenos roedores que habitam o parque, que devido à diminuição dos inimigos naturais, se proliferam bastante. Suas fezes misturadas à urina formam uma graxa preta, semelhante ao piche que se acumula nas pedras e reentrância dos sítios. Já a ação da chuva está parcialmente protegida através das pingadeiras. Tem alguns pontos também de percolação d'água sobre as pinturas. Então a água desce do paredão, passa na pintura. E é uma coisa constante e isso faz com que a pintura desapareça. Aí tem uma intervenção que a gente chama de pingadeira, que é feita com a massa que é utilizada em funilária de carro. A gente faz essa plaquinha, depois cola com silicone. Porque se houver necessidade de retirada de placa, a gente retira sem danificar a rocha também.
A flora diversificada da Caatinga surpreende nessa época do ano. Cactos se proliferam por todos os lados, como xique-xique e mandacaru, ambos com frutos comestíveis. Os simpáticos coroa de frade e o quipá, muito parecido com a palma. Crescem também árvores frutíferas importantes para a fauna, como o umbu, o oiti, a muta com aparência e gosto de jabuticaba, a pitambeira e essa enorme gameleira com mais de 100 anos que se escorou nas rochas, próximo a um caldeirão, pequeno lago formado entre pedras. Seus frutos alimentam macacos prego e guaribas. Para observar animais é necessário mais tempo e paciência. Mas a equipe da Fundirham, sempre presente no parque, já conseguiu belos flagrantes. Com a ajuda da câmera de um celular e um alimentador para pássaros, também é possível registrar belos flagrantes como o laranja vivo do corrupião, o cancão preto e branco e as cabeças vermelhas dos cardeais. Como a região é muito seca, o parque disponibiliza pequenos caldeirões para saciar a sede dos animais. A parte mais emocionante da visita ao parque, sem dúvidas, é a subida ao topo das serras. No caminho fomos surpreendidos por uma árvore derrubada pelo vento e a chuva forte na noite anterior. A superfície dura do solo não permite que as raízes se aprofundem e um dia de tempestade, raro por aqui, pode derrubar muitas árvores e arbustos. Mas isso não é problema para o experiente guia João, que em questão de minutos resolve e remove o problema. A subida das serras exige habilidade de carros sem tração. E ao chegar ao topo, é preciso caminhar por trilhas que literalmente nos tiram o fôlego, até as encostas que formam os canyons. O que se revela diante de nossos olhos é uma fantástica paisagem que, para onde a lente apontar, irá captar belas imagens.巴西北部皮奥伊州东南部山区里隐藏着一片史前人类活动的遗迹，这些呢主要是当地人用赭石在岩石上绘制了很多岩画。经过科学家通过碳十四的测算呢，这些岩画应该绘制在5-6万年之前。这个呢就也打破了最早的美洲人是由亚洲和欧洲通过白令海峡迁移过来的这种假说。Atualmente existem duas teorias que tentam explicar a chegada do homem ao continente americano: a teoria transoceânica e a teoria de Bering. Na teoria transoceânica, há cerca de 10 mil anos, os homens que habitavam a Polinésia se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos movidos por meio das correntes marítimas. De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano.
Os dois pontos se encontravam separados por 85 quilômetros, que nesse período encontrava-se congelado em razão da era glacial, formando assim uma ponte natural entre os dois pontos. Mas esta teoria é contestada. Os próprios americanos já encontraram vestígios antigos que mudam. A teoria de Bering é uma teoria muito velha, uma teoria dos anos 50, imagina. E a ciência é justamente isso, ir evoluindo, descobrindo novas coisas e sabendo cada vez mais. Um dos grandes destaques do parque é o boqueirão da Pedra Furada. De certo ângulo, a imagem lembra um rinoceronte. Nas paredes da Pedra Furada estão duas famosas pinturas da Serra da Capivara, os dois animais símbolo do parque e o beijo. É possível passar um fim de tarde no local e ver áreas do sítio iluminadas. Diante dessa imensidão de pedras recortadas pelo tempo, pela ação do vento e da chuva, percebemos a dimensão e a força da natureza. A ação dos anos desenha, entalha, recorta cânions e os entrelaça na vegetação harmoniosamente. Curvas que se encaixam, retas que despencam em paredões, abismos onde a arte do tempo nos ensina o seu poder de mudar relevos e de eternizá-los em desenhos únicos, onde podemos descansar o olhar no horizonte de tantos caminhos. As serras se desvendam diante de nossa minúscula presença, imponentes, majestosas, cúmplices da história da humanidade escrita em suas paredes. A Serra da Capivara se eterniza no tempo. É o passado que se faz presente e ajuda a criar um futuro melhor.